Sejam muito bem-vindos ao Missão Passeio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema da redação do Enem PPL 2018. Mas para falar nessa folha ficaria muito ruim, a letrinha está muito pequena, por isso eu ampliei os textos motivadores. Vamos ver um por um. Primeiramente, texto 1. Evolução do mercado de trabalho. Veja o número de pessoas segundo a forma de trabalho. Ocupados com carteira. A gente observa uma tendência de redução. Trabalhadores por conta própria, sejam autônomos, sejam informais. A gente verifica uma tendência de aumento. Ocupados sem carteira de trabalho. A gente verifica que houve mais ou menos uma constância. E o número de desocupados, houve um aumento. Esse texto motivador, pessoal, está falando principalmente sobre as relações ocorridas no mercado de trabalho. O que foi que aconteceu com o mercado de trabalho? Basicamente, o número de pessoas que trabalham com carteira reduziu, as pessoas passaram a trabalhar por conta própria e o número de desocupados aumentou. Ou seja, ocorreu um aumento na informalidade. Atenção nessa informação, pois ela provavelmente será útil e utilizada na sua redação. Vamos agora ao texto de número 2. Moedas sociais circulam por todo o Brasil e impulsionam a economia da comunidade. Engana-se quem pensa que o real é a única moeda em circulação no Brasil. Além dela, existem centenas de outras, chamadas de moedas sociais, já muito usadas em diversas regiões do país. As moedas sociais estão ligadas a bancos comunitários. Elas são consideradas complementares à moeda oficial brasileira e, em geral, são lastreadas pelo real. Hoje, as mais de 100 moedas sociais em circulação no Brasil movimentam mais de 6 milhões por ano, seja em crédito produtivo, seja em meio circulante físico. Esses bancos atuam onde bancos tradicionais não entram. Muito bem, pessoal. Esse texto motivador está falando especificamente sobre moedas sociais. Se você não sabe muito bem o que são moedas sociais, eu te sugiro procurar sobre a moeda Palmas. Ela é uma moeda que foi criada para o bairro do Conjunto Palmeiras, aqui em Fortaleza. Essa moeda circula apenas no bairro, favorecendo a economia local e os comerciantes. Sabe o antigo fiado que era feito na caderneta? Muito bem. Hoje em dia ele é feito por meio de crédito no Palmas. As pessoas possuem um pequeno cartão de crédito creditado em palmas que podem usar para comprar a crédito nas lojas do bairro. Então, basicamente, a gente pode concluir aqui esse texto falando de moedas sociais, mas a gente tem que compreender que as moedas sociais são oriundas da comunidade. Vamos ao próximo texto. Texto de número 3. Desde 2011, os Chavantes da aldeia, diz aqui o nome da aldeia, fazem parte da rede de sementes do Xingu. Marca Rede de Sementes do Xingu. A aldeia Ripa, da mesma etnia, se juntou a eles no trabalho de coleta e comercialização das sementes. Então, uma comercialização dessas sementes florestais para a recuperação de áreas degradadas. Além de ser uma importante alternativa econômica para os Chavantes, a atuação na produção de sementes efetiva caminhos para o mapeamento participativo do território e integra a valorização da cultura tradicional com novas oportunidades para os jovens. Então aqui, pessoal, a gente vê uma comunidade de índios atuando para criar novas possibilidades de negócio, e especialmente para os jovens. Isso aqui não acontece só com os índios, pessoal. Muitas comunidades, muitos bairros estão voltando seus olhares para a criação de novos negócios para os jovens.
Então guarda essa informação também, que ela pode ser útil quando a gente lê o título do tema. Vamos agora para o texto 4. É uma entrevista, onde a gente tem assim, o entrevistador pergunta: qual seria a principal importância da economia solidária na sociedade brasileira atual? Então ele está perguntando sobre a economia solidária. O entrevistado responde: o trabalho é uma forma de aprender, crescer, amadurecer. E essas oportunidades a economia solidária oferece a todos, sem distinção. Os trabalhadores não têm um salário assegurado no fim do mês, que é uma das conquistas importantes dos trabalhadores no sistema capitalista, no qual eles não participam dos lucros, e tampouco dos riscos. Agora, trabalhando em sua própria cooperativa, eles são proprietários de tudo o que é produzido, mas também os prejuízos são deles. Então, pessoal, esse texto aqui está falando das cooperativas. Qual é a grande importância das cooperativas? Um grupo de trabalhadores se unem e promovem a criação de uma empresa cooperativa que vai favorecer a atividade deles, seja por meio do implemento de máquinas, seja por meio da ajuda financeira, geração de crédito, apoio à atividade, uma variedade de possibilidades. Contudo, pessoal, a cooperativa tem uma desvantagem também. Se a cooperativa não tem lucro, aquele trabalhador acaba por não ter um rendimento. Então, é um detalhe que precisa ser mencionado no seu texto. Muito bem, pessoal. A gente já leu os 4 textos motivadores e agora, somente agora, nós vamos para a frase tema. Essa aqui, pessoal, é a frase tema do Enem PPL 2018. Ela é bem direta e nós podemos concluir com certa facilidade o que está sendo pedido para a gente. Mas eu vou analisar ela com calma para servir de modelo para outros temas. Primeira coisa, pessoal. O tema, de maneira geral, ele se situa em um lugar. No caso desse tema, o lugar é o Brasil. Você pode citar casos no mundo todo, mas você tem que se focar ao Brasil, até porque vai ser no Brasil que você vai ter que propor a solução. O assunto desse tema, pessoal, a gente poderia definir como sendo problemas econômicos. E especificamente, aí sim, o tema vem a questão da sociedade enfrentando esses problemas econômicos, mas não de qualquer forma, e sim de variadas formas por meio de diferentes tipos de organização. Então, basicamente, o seu texto vai falar sobre as diferentes formas que a sociedade tem para se organizar, para superar os problemas econômicos. Aonde? No Brasil. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, durante toda a minha preparação, eu imprimia folhas de redação do próprio Enem, que vem ali na última folha do PDF, e fazia o rascunho da redação aqui. Só que ia ficar muito pequeno para mostrar para você nesse vídeo. Eu até fiz aqui para a gente testar, mas não ficou muito legal, ficou muito pequeno. Eu já fiz até a redação completa. Para facilitar e para deixar bem claro para vocês o que é que eu estou citando, eu vou colocar uma folha em branco e vou marcar, escrever nela para vocês verem, tá bom? Bom, pessoal, a gente já leu a frase tema, agora eu vou escrever a frase tema aqui para a gente ter ela em vista o tempo todo, assim como eu faria naquela folha de rascunho. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Já escrevi aqui a frase tema, já vou ter ela em vista o tempo todo na construção do meu brainstorm. Brainstorm, pessoal, nada mais é do que você fazer o levantamento de todas as ideias que você vai trabalhar ao longo do seu texto. Esse momento, pessoal, você pode se sentir bem livre. Tudo que você pensar que tem a ver com o tema, você deve colocar no papel, deve colocar no brainstorm. Em um segundo momento, você vai selecionar
do brainstorm o que vai entrar e o que não vai entrar na sua redação. Por isso, vá com bastante calma, bastante liberdade. Agora é a hora de você colocar tudo aquilo que vier na sua mente sobre esse tema. Eu vou escrever, depois eu leio para vocês, ok? Então, pessoal, eu pensei em falar sobre moedas sociais, mercado de trabalho. Aqui especificamente eu pensei em dividir em dois, tanto formal quanto informal. Pensei também sobre falar da questão da sociedade civil. Pensei em falar também sobre a questão das empresas, os indivíduos. Obviamente também falar sobre desemprego. Mostrar que esse desemprego está crescendo, que esse desemprego tem a ver com o baixo desenvolvimento. Num tema como esse, pessoal, que fala sobre organizações da sociedade para superar problemas econômicos, não podemos deixar de falar sobre empreendedorismo, que está muito relacionado com a questão da inovação, que está, por sua vez, relacionado à questão da tecnologia. Em relação ao empreendedorismo, podemos citar economia compartilhada, aquela que utiliza Uber, Cabify, Airbnb, por aí vai. Falar também das cooperativas. Sobre desemprego, podemos falar também sobre a questão do subemprego. E basicamente é isso aqui que eu consigo imaginar sobre esse tema em especial. Muito bem, fiz aqui o brainstorm. A minha dica que eu dou, pessoal, basicamente é parar um pouco, respirar, talvez fazer algumas questões. Durante a minha preparação eu fazia em média 10 a 15 questões nesse momento e depois eu retornava para o brainstorm. Para que isso? Você vai dar uma pausa enquanto você está fazendo questões, o seu cérebro ainda está pensando sobre esse tema. Quando você voltar, você já vai ter as ideias mais amadurecidas. Eu vou dar uma pequena pausa, vou colocar um reloginho aqui na tela, contando 10 minutos e vou acelerar o tempo, ok? Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Passados os 10 minutos, vamos fazer marcações aqui nas palavras que eu coloquei no brainstorm para definir quais as palavras que eu vou utilizar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, quais as palavras que eu vou utilizar no segundo parágrafo do desenvolvimento, ok? Eu vou marcar aqui livremente e depois eu vou comentar com vocês. Pronto, pessoal, eu relacionei aqui em um parágrafo moedas sociais, empreendedorismo, inovação e tecnologia, a questão das cooperativas e da economia compartilhada, bem como dos indivíduos. No outro parágrafo, eu coloquei mercado de trabalho, formal e informal, subemprego, sociedade civil, desemprego, devido ao baixo desenvolvimento, que causa o crescimento do desemprego e também do subemprego. Bom, a partir daqui eu vou fazer os meus parágrafos. Eu só consegui pensar agora também que é melhor inverter a ordem dos parágrafos. Então, primeiro eu vou falar das questões do mercado de trabalho, as dificuldades do mercado de trabalho, crescimento do desemprego, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que tem sido feito, o que está acontecendo de novidade, de solução. Então, eu resolvi inverter os parágrafos, tá? Isso, pessoal, pode acontecer
na sua redação. Você pode estar lá construindo e aquilo que você achou que ficava melhor no primeiro parágrafo, você colocar no segundo parágrafo do desenvolvimento e vice-versa. Lembre-se, a sua redação pode ser mexida várias vezes até você finalizar ela. É até interessante que depois que você tiver escrito o rascunho, você dê uma nova pausa para só então fazer a correção e a transcrição. É interessante também, pessoal, que depois que você escreveu o seu rascunho, dá uma pausa, vai ali fazer questões para só então você fazer a correção e a transcrição final do seu texto, ok? Bom, nosso planejamento já está quase pronto. A única coisa que falta agora, pessoal, é a gente definir a tese a ser defendida e os argumentos 1 e 2 que vão linkar no desenvolvimento, ok? Bom, a tese que eu vou defender no caso dessa redação, pessoal, é a seguinte. Bom, a sociedade é a real detentora dos meios para a superação de problemas econômicos. Bastante destaque, pessoal, nessa minha tese, nessa questão do real. Isso aqui vai fazer com que, na minha conclusão, eu evite falar sobre o governo, sobre o Estado. Eu vou focar muito na questão da sociedade. As pessoas, os indivíduos, os indivíduos, os elementos sociais propriamente ditos, evitando um pouquinho de falar sobre a sociedade, ok? Para falar sobre essa tese, para defender essa tese, eu vou utilizar exatamente os argumentos 1 e argumento 2, tirados a partir dos comentários que eu fiz aqui. Lembrando que a gente trocou a ordem, tá? Então pronto, pessoal, basicamente é isso, nosso planejamento está feito. A gente se vê no nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês o meu rascunho, e aí a partir do rascunho a gente vai fazer as devidas correções e vai transcrever a redação final, ok? Até nosso próximo vídeo.